E aí, galera, sejam muito bem-vindos ao primeiro Elixir Shorts do canal Vida de Dev. E esse tipo de vídeo que eu tô fazendo aqui é para ser curto e explicar conceitos legais, interessantes e coisas novas até de Elixir e Phoenix Live View também. Hoje a gente vai falar sobre Pattern Matching. Então, deixa eu mudar aqui. O que é Pattern Matching, tá? Vamos dar um exemplo aqui básico. Em algumas linguagens, como Java, por exemplo, se você fizer isso aqui, string, name, ah, Carlos. Isso aqui não vai funcionar porque não é Java aqui esse console, eu estou no console de Elixir. Porém, string name, o que acontece aqui é que esse igual, esse sinal de igual que você está vendo, ele basicamente diz que eu estou assinalando, eu estou setando esse valor Carlos para a variável name. Vai funcionar, óbvio, aqui, mas em Elixir, essa igualdade a gente chama de match operator. E tem uma pequena diferença. Ela funciona muito parecida como na matemática. Na matemática, quando a gente diz que 1 é igual a 1, o que a gente está dizendo é que o lado direito da igualdade é igual ao lado esquerdo da igualdade. E é assim que funciona com o Elixir também. Se eu fizer x igual a 1, ele não só seta o valor de, ele seta o valor de x, tá? Tá aqui o valor de x, deixa eu limpar aqui. Porém, na verdade, o que ele está dizendo é que o lado direito da igualdade de x é igual ao lado esquerdo da igualdade de x é igual ao lado direito, e ambos são 1. Significa que se eu fizer isso aqui também funciona. Porque eu estou só mudando os valores de lado, mas eles são iguais. E isso aqui vai dar errado. Por quê? E ele ainda diz aqui, ó, no match of right hand side value. Ele está dizendo que o valor 1 não é igual ao valor 2. O x, ele tem o valor 1 e que não é igual ao valor 2. Isso a gente chama de pattern matching. E a gente pode usar várias coisas, fazer várias coisas com isso. Uma das coisas muito interessantes que a gente faz é, se a gente tiver uma lista aqui, por exemplo, com 3 valores. A gente pode, por exemplo, pegar essa lista e setar para variáveis. Como? A gente pode fazer isso aqui, ó. A, B, C. E a gente pode fazer isso aqui. O que a gente fez aqui é o seguinte. A gente está dizendo que o lado esquerdo é igual ao lado direito. O lado direito list é uma lista com 3 elementos. A gente está dizendo que o lado esquerdo é uma lista com 3 elementos A, B, C. E porque A, B e C não tem valor, ele vai setar o valor. Mesmo que tivesse valor, ele seria feito override do valor, tá? Então, se eu fizer isso aqui, A é igual a 5, por exemplo, aqui eu tenho A igual a 5. Se eu voltar e fizer isso aqui, o A agora vai ter o valor igual a 1. Mas o interessante é que o A tem valor, o B tem valor e o C também tem valor. Isso significa que eu posso fazer N coisas. Uma outra coisa bem legal que eu posso fazer com a lista é pegar o head da lista e o resto da lista. Então eu posso fazer isso aqui, ó. Head. O nome da variável não importa, tá? Podia ser qualquer nome. Opa, então deixa eu setar aqui de novo. 1, 2, 3. E aqui, ó, vou fazer o seguinte. Vou dar o nome de head e rest. E vou dizer que isso aqui recebe a lista. Na verdade, não recebe, né? Eu estou fazendo match operator. E aí o head vai ser 1 e o rest você acha que vai ser o quê? Vai ser o resto da lista. 2 e 3. Essa, na verdade, é uma das formas pelas quais o Elixir usa para fazer recursão, né? E é bem legal de usar. Mas a gente pode usar pattern match com qualquer coisa. Uma das coisas interessantes que a gente pode fazer também, a gente pode usar com map. Então a gente tem um map aqui, que a gente tem name, a gente tem Carlos, ops, e a gente tem o age 23, por exemplo. Então a gente tem esse map. E a gente pode fazer o seguinte, eu quero extrair uma variável chamada name desse map. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Eu posso fazer isso, na verdade. E agora eu tenho uma variável chamada name. Vamos supor que eu quisesse agora isso aqui, ó. Name, e dar um nome qualquer aqui e dizer que eu estou citando para cá. O surname agora vai ter... Opa, que eu dei o nome errado. É surmain, eu botei. Estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Em Elixir, o igual não é o assignment de um valor. Ele é chamado de match operator porque ele faz o match dos dois lados. E isso a gente usa em todo lugar em Elixir. E uma das coisas que é mais difícil quando a gente está aprendendo a linguagem é entender, beleza, onde é que eu vou usar isso? Então eu vou mostrar para vocês onde é que a gente geralmente usa isso. A gente usa muito isso para escolher a função que vai ser acionada. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um Class Finder. Eu estou fazendo a plataforma de cursos e uma das coisas é achar aulas, né? A gente precisa fazer query para poder pegar as aulas dos estudantes ou as aulas do curso. Uma das coisas que a gente usa, a gente tem uma função chamada filter que recebe
vários parâmetros. Ela recebe uma query e vários parâmetros. Os parâmetros são o Curse Slug, o Student ID, e baseado no parâmetro que foi informado, que foi passado para essa classe, a gente tem que montar essa query. E como é que a gente faz? A gente usa essa função aqui chamada filter query, que a gente criou aqui, e a gente usa pattern matching para saber qual função vai ser acessada e acionada baseado no parâmetro que foi recebido. Então, se eu passar o parâmetro CurseSlug com o valor do CurseSlug, essa função filter query é que vai ser chamada. E ela vai adicionar uma cláusula where na query. Se eu chamar passando student ID, e eu passar o student ID como nulo, por exemplo, porque nessa plataforma a gente pode ter um usuário que não é estudante, e quando o student é nulo, eu não faço nada. Mas quando o student existe, aí eu monto uma query para ele também. Mas muita atenção, vocês podem perceber que eu estou usando pattern matching aqui para poder escolher qual função. Isso não é como em outras linguagens, a gente tem a mesma função, mesmo nome, mesma quantidade de parâmetros, porém a gente tem pattern matching no parâmetro. Esse parâmetro aqui, ele é basicamente um map. Então a gente está fazendo aqui um pattern matching dos parâmetros. Quando eu receber um parâmetro chamado CurseSlug, eu vou chamar essa função. Quando eu receber o student ID e for nulo o valor, eu vou chamar essa função. Quando tiver valor, eu vou chamar essa função. Se não fizer match com nenhuma dessas funções acima, eu vou chamar essa aqui. E uma coisa muito importante que muita gente que está aprendendo não sabe até, é que a ordem importa, tá? Então, assim, essas duas funções aqui, elas estão fazendo pattern matching na mesma variável. Então, se eu botar essa função aqui embaixo, essa função tem um valor específico nela, nulo, nunca vai ser chamada. Porque o pattern matching que é feito aqui, ele é feito de cima para baixo. E o pattern matching feito aqui vai funcionar. Se eu quisesse que essa função aqui, nulo, tivesse aqui embaixo, continuasse aqui embaixo, eu teria que usar um guard clause aqui. Eu vou mostrar para vocês como é, mas eu vou ter uma aula, a gente vai ter um vídeo sobre o guard clause também. Eu teria que fazer isso aqui, when student ID, até aqui o Copilot aqui ajudou. Student ID é diferente de nulo, significa que, for diferente de nulo, eu também poderia fazer isso aqui, ó, when not student ID, desculpa, when not is new student ID. E aí, nesse caso, quando não for nulo o student ID, vai ser chamado o student ID aqui, esse pattern match vai funcionar, senão ele vai vir para cá. Mas para ter que evitar fazer isso aqui, é melhor, nesse caso, eu botar o pattern matching com o valor aqui antes, porque ele vai vir de cima para baixo e vai ver que tem o parâmetro student ID e que o valor está nulo, então ele vai chamar essa função. Se o valor não estiver nulo, ele vai chamar essa aqui. Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas de vocês. E esse é o primeiro short, outros virão e a gente se vê na próxima. Valeu!